Ricardo Reis, neurolinguista. Você sabia que a qualidade da sua vida depende exclusivamente da qualidade de comunicação que você tem? Quando eu digo qualidade de comunicação, maneira de se comunicar, você pode estar pensando que é apenas com as outras pessoas. Sim, é com as outras pessoas. Mas em primeiro lugar, com você mesmo. A maneira como você se comunica com você mesmo. E na comunicação, você sabe que palavras são apenas 7%. 93% é não verbal. Então imagine o poder de uma pessoa no silêncio. Falar é importante, mas ainda assim é muito pouco. Os gestos, por exemplo, através dos gestos, você pode saber como uma pessoa está se sentindo, através da expressão, através da maneira de falar. Da maneira de falar. Isso muda tudo. 7% são apenas palavras, 93% não verbal. 38%, na verdade, 38% é a maneira como você fala. E 55% são as expressões, gestos, caras e bocas. Agora eu quero te falar uma coisa. Isso é muito importante na neurolinguística, isso faz toda a diferença em uma comunicação, você consegue grandes resultados. Mas se eu te dissesse que o corpo fala e é algo ainda mais profundo, por exemplo, da mesma forma que os animais vão se modificando com o tempo, pelo comportamento que eles têm, eles vão se transformando depois de milhares de anos, o homem também se transforma. Se eu, Ricardo, por exemplo, tenho um queixo pequeno para dentro, isso significa que eu tenho em mim comportamentos tímidos ou de muita insegurança. E essa questão vem dos meus ancestrais. Possivelmente os meus ancestrais já carregavam esse comportamento de timidez ou insegurança. E esse comportamento, ele é respondido, o corpo responde dessa forma, modificando algumas partes dele, nesse caso específico, o queixo. A questão é que o nosso inconsciente tem uma maneira interessante e diferente de entender as coisas. E quando ele tem uma ideia, ele faz com que o corpo mude. Pessoas que mudam seus comportamentos acabam modificando seu corpo. Pessoas melhoram de doenças. Pessoas ficam doentes. E, na verdade, elas fazem isso com elas de forma inconsciente. Então, o seu corpo fala. Fala na questão de gestos, nesse sentido, claro, e de uma forma muito mais profunda. Ele responde a todo o seu comportamento e dos seus ancestrais. A minha orelha é um pouco maior do que o normal. Você percebeu, é claro. E eu tenho uma grande habilidade em escutar as pessoas. Nada é por acaso, ok? É muito interessante saber mais a respeito disso, porque o corpo fala através de fisiognomonia, ou seja, características físicas, faciais que mostram o comportamento da pessoa. E digo mais, qualquer doença que a pessoa tenha é resultado dos pensamentos e comportamentos dela. Então você é a bola da vez. Você tem a chance de salvar os seus ancestrais quando você muda o seu comportamento. Vou dar um exemplo para você verificar como faz sentido. Pessoas que têm diabetes. Sabe o que significa diabetes? Na linguagem do corpo, que eu aprendi com a minha querida irmã Cristina Cairo, é a minha professora e mentora, Cristina Cairo. Quando você puder, pesquise esse nome, vai ver do que eu estou falando. Diabetes, na linguagem do corpo, significa falta doce na vida. Interessante, né? Falta alegria de viver. Você pode conversar um pouquinho com pessoas que têm diabetes e você vai perceber que essas pessoas falam muito do passado. De uma forma consciente ou inconsciente, elas carregam bastante amargura. E por conta disso, o inconsciente acaba intoxicando o próprio sangue. Interessante. Se você achou esse assunto interessante, eu quero te dizer algo. Eu vou estar postando vídeos, não vai ser aqui no Facebook. É o meu último vídeo no Facebook. Vai ser no YouTube. Então você vai ter um link aqui no Facebook, vai acessar o YouTube.
Eu vou estar postando vídeos toda terça e sexta-feira para que você seja orientado dentro desse assunto, linguagem do corpo, tá? Das duas formas, gestos, programação neurolinguística, uma série de detalhes interessantes ou algo ainda mais profundo, tá? O corpo fala, o corpo responde. Ele é o resultado dos seus pensamentos. Vigie os seus pensamentos, pois eles podem se transformar em palavras. Vigie suas palavras, pois elas podem virar ações. Vigie suas ações, pois elas podem virar hábitos. Vigie seus hábitos, pois eles moldam o seu caráter. Vigie seu caráter, pois ele com certeza vai definir o seu destino. Ok? Tenham todos um ótimo dia. Fiquem todos muito bem. Até breve.